falar hoje sobre brainstorming. Brainstorming é uma palavra inglesa que significa tempestade cerebral, compreendido como um debate onde cada participante tem a oportunidade de expor sua ideia sobre um determinado assunto, com o objetivo de criar uma chuva de ideias. Na prática, refere-se a uma reunião de pessoas dando ideias sobre um determinado assunto. Foi originalmente desenvolvida por Osborne em 1939. A técnica de brainstorming propõe que um grupo de pessoas se reúna e utilize seus pensamentos e opiniões para atingir um consenso comum sobre um assunto. Ela estimula a participação de todos da equipe no planejamento e execução das atividades. Princípios do brainstorming. A filosofia básica a ser adotada no brainstorming é a de deixar vir à tona todas as ideias possíveis sem críticas durante a sua exposição. Não há certo nem errado. O objetivo principal é o de se obter o maior número possível de sugestões para fazer posteriormente o julgamento. Nenhuma ideia deve ser descartada ou julgada como errada ou absurda. Todas devem constar nas anotações das sugestões ocorridas no processo, para depois evoluir até a solução final. O brainstorming envolve a contribuição espontânea de todos os participantes e visa as soluções criativas e inovadoras para os problemas, rompendo com paradigmas pré-estabelecidos. Quando utilizar o brainstorming? O brainstorming possui diversas áreas de aplicação. Ele pode ser utilizado para solucionar um problema, no planejamento de uma atividade, produto ou serviço, na educação e saúde, vem apresentando êxito em cursos de graduação e pós-graduação. Regras para emprego do brainstorming. Não permitir qualquer crítica no primeiro momento do processo, para que não haja inibições nem bloqueio de ideias. Apresentar as ideias tal qual elas surjam na cabeça, sem rodeios, elaborações ou maiores considerações. As pessoas devem se sentir muito à vontade dentro do grupo, sem medo de dizer o que pensam. No brainstorming, quantidade gera qualidade. Quanto mais ideias surgirem, melhor. Numa segunda etapa, deverá ser feita a seleção das ideias. Aquelas potencialmente boas deverão ser aperfeiçoadas. Como fazer um brainstorming? O ideal é que o processo de brainstorming seja feito com um grupo de 2 a 10 participantes e que um deles seja o coordenador. É indicado que cada participante receba antes da reunião o enunciado do problema a ser debatido com todas as informações disponíveis. A sessão do brainstorming deve começar com a orientação aos participantes sobre as regras da reunião, origem e motivo do problema a ser estudado. Durante o brainstorming, cada pessoa do grupo deve ser estimulada pelo coordenador a participar da discussão com o maior número de ideias possíveis. Assim como o problema em estudo, todas as ideias devem ser anotadas em local bem visível, sempre dando-se preferência pela redação original de quem manifesta a ideia. Definição do problema. Etapa dedicada à clara definição do problema. É um dos pontos mais importantes e frequentemente um dos mais negligenciados. Uma boa medida é escrever a definição do problema em um quadro
ou em uma folha de papel e colocá-la na parede, para que todos os participantes possam relembrar o problema. Geração das ideias. Estabelecer um tempo máximo de duração para a sessão de geração das ideias. Comunicar o tópico a ser analisado na forma de uma pergunta. Conceder alguns minutos para que todos pensem sobre a pergunta. Anotar as ideias exatamente como foram expostas. Terminada a sessão de exposição, esclareça o significado de todas as ideias apresentadas para assegurar que todos tenham o mesmo entendimento. Havendo dúvidas, peça ao autor da ideia que a explique melhor. Seleção das ideias. O último passo da sessão consiste na seleção das ideias. Nesta fase, o grupo analisa as diversas sugestões individuais das causas potenciais do problema, classifica as ideias levantadas para possíveis soluções e organiza um plano de ação. Em conclusão, o clima de envolvimento e motivação gerado pelo brainstorming assegura melhor qualidade nas decisões tomadas pelo grupo, maior comprometimento com a ação e um sentimento de responsabilidade compartilhado por todos, uma vez que todos tiveram a chance de expor seus pensamentos.